Fala galera, aqui é o Cássio do Corte de Sucesso. Se você, assim como essa galera que tá passando aqui, quer ganhar muito dinheiro na internet e sonha em mudar de vida começando do absoluto zero, clique no primeiro link da descrição e descubra de uma vez por todas os segredos dos maiores milionários do ramo digital. Até pra ver essa questão, né, como a Malu falou, esse bafafá que está acontecendo aí no mundo das relações internacionais entre Ucrânia e Rússia, a gente tem essa situação do presente, mas ela é motivada também muito pela herança histórica que existe entre esses dois países, que na opinião do Putin nem são dois países, né? Ele já falou que para ele a Ucrânia não é um país independente. Então, antes de falar sobre o conflito atual e sobre as possíveis, Você não quer dar um spoiler consequências antes? futuras... O que está acontecendo? Então, vamos ver isso. Começando pelo presente? Simplificar, não. Então, vamos fazer uma simplificação, né? Começa Sim. pelo presente, volta pro passado e depois vamos ao futuro. Isso. O que está acontecendo? Por que a gente tem aí esse atrito quase acontecendo já com consequências aí reais, né? Perdas de vidas, enfrentamento militar entre Rússia e Ucrânia. Bom, eu vou começar, depois passo aqui para o meu colega. Temos um número elevado de tropas russas, acima de 100 mil na fronteira com a Ucrânia atualmente. Sabe qual é o tamanho do exército brasileiro? Olha, depende. O exército brasileiro é significativamente menor do que o exército russo. Eu ia falar só que a gente tem 200 mil pessoas mais ou menos no exército brasileiro. Então metade do exército brasileiro está na fronteira com a Ucrânia. Mas mesmo no caso russo, houve um deslocamento importante de tropas até da Sibéria para a fronteira com a Ucrânia. Além disso, há tropas na Bielorrússia, no norte da Ucrânia, no que muitos interpretam como uma ameaça para uma segunda invasão depois de 2014. Já houve uma invasão e anexação, na verdade, da Crimeia, que é uma província da Ucrânia. Está havendo uma forte resposta por parte da OTAN, que busca dissuadir a uma atuação militar russa. Isso está gerando uma tensão geopolítica ampla. Como vamos falar daqui a pouco, isso pode ter um impacto, inclusive, na economia global, impactar muito a economia brasileira também. E o que está em jogo realmente é a pergunta de por onde passa a fronteira da esfera de influência russa, se a Ucrânia pertence de alguma forma a essa esfera de influência. Parece que a Rússia está buscando recuperar um pouco esse espaço perdido ao longo, depois do final da Guerra Fria. Mas também um país profundamente dividido, a Ucrânia, que possui também laços com a Europa e que, nesse momento, é o símbolo dessas tensões crescentes da Rússia de um lado e da OTAN do outro. Ou seja, a Rússia está querendo ter uma guerra ali com a Ucrânia e parece que o negócio vai ser feio se estourar. Certamente. A narrativa russa é que aquilo é uma resposta a uma suposta agressão ou uma ameaça por parte da OTAN. Existe uma narrativa importante por parte da Rússia de que os Estados Unidos prometeram, depois do final da Guerra Fria, de que não aumentariam, ou seja, não convidariam outros países da Europa Leste a fazer parte da OTAN. Essa história não é bem assim, é um pouco mais difícil. Isso foi no contexto de um debate sobre onde tropas americanas ficariam na Europa Oriental, na Alemanha Oriental. Esse debate, na verdade, não era sobre a Europa Leste, mas existe essa narrativa. É preciso respeitar o fato da Rússia ter passado por um trauma, um colapso, né? O Putin, durante o fim da Guerra Fria, no momento em que o muro de Berlim caiu, e o Ocidente estava, enfim, celebrando aquele momento, o Putin foi espião em Dresden, uma cidade na Alemanha Oriental. E para ele isso foi realmente um trauma que marcou muito a vida dele. Ele depois voltou para a Rússia e iniciou sua carreira política. Mas para ele, claramente, é preciso reverter essa transição da Rússia de uma potência global para um país profundamente fragilizado, sem capacidade de se projetar. E o que a gente está vendo agora, no fundo, é uma tentativa de resgatar esse espaço perdido. Na sua opinião, Nani? Acho que o Oliver fez um belo resumo aí do que está acontecendo hoje. Eu quero tratar ou trazer um pouco do dilema do posicionamento, das interpretações, das percepções e narrativas. Então, do lado russo, o Putin está dizendo o seguinte: estão tirando o meu espaço de influência e eu me sinto ameaçado.
E a ameaça não é só por uma percepção política do Putin, mas é uma ameaça real, geográfica. E aí a gente tem que olhar um pouco para trás na história do que é o território russo e a geografia, como que nasceu o Estado russo, como que nasceu esse povo e de onde eles estavam localizados. E eles estão localizados num lugar plano, uma grandíssima planície, né, que são os steppes da Eurásia, que é uma área muito fácil de você trafegar, transitar. E isso cria uma vulnerabilidade. De Porque invadir também, né? Você não tem barreira natural, então todo mundo chega até você e te ataca. E os russos sofriam com a sua existência nesse nascimento original desse lugar ali, onde está Moscou, que era o Principado de Moscov, primeiro com uma rota de invasão que vinha da Ásia Central, que era dos mongóis. E a segunda rota vinha do norte da planície europeia, que é uma região que começa na França, passa por Holanda, Alemanha, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia e chega dentro da Rússia. E os russos foram atacados historicamente ali pelos franceses, pelos alemães, pelos suecos, pelos turcos, não exatamente por ali, mas também por baixo. Então, eles se sentem ameaçados. E ok, isso, a ameaça é real. Mas o outro lado da história é que, para eles lidarem com esse problema geográfico e geopolítico, ele simplesmente criou uma dominação e um império, seja o Império Russo, ou seja a União Soviética, aonde eu vou avançando territórios, conquistando povos e dominando esses povos. E nesse processo de dominação, ele tenta alterar as identidades nacionais. Ele tenta acabar com a independência, com a liberdade, com a autonomia de todas essas pessoas. Tanto que o problema da Rússia, geopolítico, eu, no lugar onde eu tô, eu sou vulnerável. Para eu deixar de ser vulnerável, eu preciso crescer. Quando eu cresço, eu abocanhei um monte de gente que não era parte do meu povo dentro da minha nação. E aí eu preciso gerenciar todas essas pessoas. E aí eu preciso de uma autoridade central forte, repressora e dominadora, que é o que aconteceu historicamente com a Rússia. E aí, óbvio que esses povos conquistados querem se tornar autônomos e começam a lutar pela sua independência. E é isso que acontece. E aí ele começa a se fragmentar. Só que quando ele começa a ficar pequeno de novo, ele parte tem para que expansão. porque ele fica se sentindo vulnerável, porque as rotas de acesso até ele estão muito fáceis. E tudo que ele não quer, como o Oliver colocou, é que a Ucrânia vire uma base do seu rival ou do seu inimigo. Como uma base? Colocar tropas do Ocidente ou da OTAN, que é uma aliança militar, na Ucrânia. Se você colocar tropas dentro da Ucrânia, você colocou tropas, sei lá, tipo, dentro quase que da Rússia. Não dá tempo para reagir. Então, ele não vai negociar e ele não vai aceitar perder esse território. Esse é o ponto-chave para ele. Agora, qual que é a narrativa do outro lado, do Ocidente e da OTAN? É simplesmente assim: bom, nós estamos cercando o Putin porque nós estamos trazendo todo mundo para o nosso lado? De certa maneira, sim. Mas se você não fizer isso, o que acontece? Ele expande e ele cerca. Ele nos cerca, como ele fez quando? Na União Soviética. E aí o Ocidente tem um problema, porque o projeto de cercar do Ocidente não é igual ao dele. O dele é um projeto de ocupação, dominação, ditatorial, imperialista. E o do Ocidente olha, você tem que ser uma democracia, se juntem ao nosso projeto europeu democrático, temos uma aliança democrática. Eu estou querendo trazer aqui a clareza desse choque de visões. Eu não estou negando que o Putin se sente ameaçado e que não é legítima a sensação de ameaça. Mas não fazer nada e permitir que ele avance é um problema ainda maior. Então, enfim, aqui a gente tem colocado um pouco das duas narrativas e um pouco de história para misturar. E só para o pessoal entender, acho legal, né? Porque eu não tinha entendido antes, e aí eu vi um videozinho muito que simplificou na minha mente. A OTAN, para quem não sabe, os Estados Unidos faz parte da OTAN. Então, são os capitães aí da OTAN. Essa é a questão, né? Essa é a questão, porque significa que, teoricamente, os Estados Unidos vão colocar tropas lá na Ucrânia, e aí vai ser uma guerra entre Estados Unidos e a Rússia, que são duas potências. É mais ou menos, né? Porque só simplificando. A OTAN existe, ela nasceu porque é importante a gente trazer isso. Para conter a expansão soviética. Isso. Sim. Então era uma aliança militar para conter o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar do outro lado, e você tinha que criar esse cinturão de proteção. E só para o pessoal entender também a localização, é como se, aqui para quem não conhece o
o mapa lá da Europa, é como se os Estados Unidos estivessem colocando tropas no Uruguai. Mas é importante lembrar o seguinte, o governo Bush, em 2008, mencionou de maneira Agora vocês podem voltar vaga. para o passado. Acho que o pessoal já não entendeu mais ou mas menos. Eu ia vou- fazer um ponto sobre isso. Antes de passar a palavra para o Oliver, dá para fazer um paralelo para quem estuda um pouco de história, lembrando da crise dos mísseis em Cuba, por exemplo, que era uma situação parecida, onde os Estados Unidos falou, parecida entre aspas, né, porque era uma ameaça nuclear, né, mas os soviéticos queriam colocar mísseis em Cuba, que está na costa americana. foi isso O pessoal atravessa naquelas embarcações muito ruins, né, precárias, para fugir daquela terra dos sonhos que é Cuba, segundo alguns. Então os americanos falaram, não toleramos esse tipo de coisa aqui. Agora o Putin está falando mais ou menos a mesma coisa. Não é que os americanos vão colocar tropas na Ucrânia, mas se a Ucrânia integrar a OTAN, ela passa para a esfera de influência americana. E além disso, né, além da parte da esfera, tem a questão de que dentro da organização há um apoio mútuo militar. Se um atacado, todos têm que reagir. Tem esse ponto. E tem a possibilidade de ter tropas. Eu fiz um intercâmbio em West Point quando eu era militar. Eu fiquei 2 meses lá. E o engraçado era o seguinte, aqui no Brasil eu fui primeiro de turma. Então quando me formei eu tinha o Brasil todo aberto para mim. Eu poderia escolher Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, vários locais bons. Pro americano era assim, você pode ir pro Japão, pra Alemanha. Era um mundo todo aberto porque eles têm tropa no mundo inteiro. E aí poderia ter também na Ucrânia. Mas por favor, Oliver, falei. Não, eu acho importante também frisar que não existe hoje um projeto detalhado de iniciar o processo da Ucrânia aderir à OTAN, né? A narrativa principal e o argumento principal da Rússia é que é uma ação defensiva, como o Rini colocou, né? A gente precisa preservar aqui nosso espaço. A gente não pode permitir a adesão da Ucrânia junto à OTAN. Só que hoje não há um projeto de integrar a Ucrânia por um simples motivo. Os Estados Unidos não querem ter que defender a Ucrânia, porque sabem que existe um risco real. A Ucrânia acaba de sofrer uma invasão e parte do território ucraniano hoje faz parte do território russo. Há uma discordância internacional. A maioria dos países ocidentais não aceita que a Crimeia hoje faz parte da Rússia, mas, de fato, ela controla esse território. Então, são temas que muitas vezes a gente achava que nós tivéssemos superado já, né? Que antigamente era comum. Países pegavam parte do território de outros países, né? A gente tinha na Europa uma estabilidade de fronteiras que garantia paz. Mas é importante também dizer que isso é um argumento russo de que existe um plano concreto de integrar a Ucrânia. Eu hoje não acho que isso seja de fato um plano americano. Inclusive, a maioria dos analistas americanos critica o presidente Bush, que em 2008 fez um argumento vago e disse a Ucrânia e Geórgia, também um país perto da Rússia, pode chegar a integrar a Ucrânia. Gerou uma ansiedade grande na Rússia, mas hoje eu não vejo o Biden, de fato, dando esse passo. Então, alguns dizem que mesmo sem essa ameaça da Ucrânia chegar a fazer parte da OTAN, o Putin gostaria de integrar a Ucrânia e consolidar a Ucrânia como dentro da sua esfera de influência. Então, assim... Então, essa é só mais uma desculpa dele. Pode ser visto como tá tal, porque assim, os Estados Unidos não querem hoje, a Ucrânia nem sequer é candidato a fazer parte da OTAN. O problema é que os Estados Unidos também não pode dizer, já que a Rússia está pedindo, a gente garante que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN, porque isso seria uma espécie de capitulação. Há uma demanda, no fundo, imperial, assim, né? Um país dizendo, olha, esse país não pode, isso é meu. A Ucrânia é independente, o presidente da Ucrânia pode dizer o que ele quiser. Se ele diz, olha, quero fazer parte da OTAN, a OTAN pode dizer não, sim. Mas é um tipo de pensamento imperial que se choca com um outro tipo de pensamento que diz, olha, a Ucrânia é um país autônomo, independente, e ninguém sabe o que vai querer daqui a 10, 20 anos. A gente não pode dar essa garantia, que obviamente teria um custo político enorme nos Estados Unidos, por isso tem essa briga sem uma solução aparente. Pensando na parte política, né, o Biden já foi muito afetado pela desocupação do Afeganistão. Então já está sendo visto como um cara fraco. Se ele vai nessa competição de quem tem o pênis maior com o Putin e fala, o Putin ganhou,
Ferrou pra ele. Ele perde tudo. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que o Oliver trouxe, que é dessa percepção do jogo político, principalmente estratégico. E nesse caso, talvez geoestratégico. Que você tá num tabuleiro e você tá mexendo suas peças. E assim, você não pode esperar o outro montar e armar todo o circo ao seu redor para reagir. Então, quando você fala assim, mas então essa é só uma desculpa. Talvez não. Porque não dá para esperar. É tipo assim, o Brasil falar assim, não, a gente não precisa de exército, porque nós não temos problemas. Realmente, a gente não tem problemas internacionais, mas mas a hora que você precisar, não dá tempo de você fazer. Então, esse é o raciocínio do Putin. O Oliver está correto em dizer que realmente não existe um plano, um processo em prática colocado para a extensão da OTAN. Mas a simples possibilidade disso existir para o tomador de decisão, Claro. o cara que está sentado ali na cadeira, e se eu virar para vocês e falar assim, bom, Bruno, você tem que decidir, o Brasil vai ter ou não exército? Aí você fala, não vai ter, porque nós vivemos em paz. E se acontecer alguma coisa, é sua responsabilidade. Então, o Putin tem essa noção, primeiro porque ele é um ex-KGB, um ex-espião, né, do serviço de inteligência, um cara extremamente estratégico e alguém que carrega com ele um sentido de propósito, o guardião dessa identidade de nação russa. E quando o Oliver comentou aqui, né, que para ele quer retroceder e voltar para a estrutura anterior, uma das frases famosas do Putin é que a maior tragédia do século XX é o fim da União Soviética. Ele quer recriar aquilo. E ele se imbuiu dessa ideia de que ele é a pessoa para fazer isso. Então, eu acho que, assim, realmente a Ucrânia é um tema sensível. É uma questão real. E ela tem que ser lidada. E aí o outro ponto que você trouxe que eu acho também importante, os soviéticos sempre testaram. Quando chegava um presidente novo americano, eles testavam o presidente americano para ver qual que é a dele. Em política internacional, muito é sobre teste. E quando o Obama vira e fala assim para o Assad, se você usar armas químicas, você vai cruzar uma linha vermelha. E cruzou a linha vermelha, a coisa vai ficar feia. Aí ele tá com e aí o o Assad foi lá e cruzou a linha vermelha. E o que aconteceu? Nada. Qual é a percepção? Fraco. Então, o tempo inteiro você está fazendo esses testes em política internacional. E, claramente, o Putin está tirando vantagem de uma oportunidade democrata, que normalmente os democratas têm um discurso mais... Não, somos multilateralistas, vamos conversar, vamos dialogar. E ele sabe que isso não vai acontecer nos midterms, né? Que são as eleições do meio agora americanas. E pode vir um congresso muito mais republicano, muito mais duro. O Trump foi, de certa forma, até suave com o Putin. E aí, então, essa questão da percepção está no jogo. Pode sim estar testando o Biden e querendo ver, e aí? Até onde você vai? Você está disposto? Vamos tirar vantagem. E outro ponto interessante a ser testado aqui, que eu acho, no meu ver, é que ele está testando a Alemanha. Porque a Alemanha mudou de liderança. E aí, a Alemanha sempre ficou em cima do muro. E agora? E tem uma questão em discussão, que é um gasoduto, que é o Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Alemanha pelo mar, pelo fundo do mar. Já existe um que foi conectado, que fornece gás direto da Rússia para a Alemanha, e o 2 está pronto. Só que não começou a operar. Primeiro porque os americanos pressionaram e falaram assim, se ligar esse negócio, nós vamos sancionar as empresas. Aí a Alemanha falou, peraí, vocês estão loucos, vocês vão vir interferir no meu gasoduto? Reclamaram, o Biden chegou num acordo. E aliviou. Mas mesmo assim, ainda não está em operação. Então, o Putin está testando e pressionando todo mundo e falando, bom, eu estou cansado dessa história aqui com a Ucrânia, com o gasoduto, e tem 2 líderes novos de 2 países mega importantes nessa história toda.